Boa tarde, galerinha do quarto ano. E aí, tudo jóia com vocês? Vamos iniciar nossa aula, então, dessa sexta-feira, né? Último da semana. Peço que vocês abram o livro aí na página 226, onde iremos corrigir a atividade que foi passada na aula de ontem, ok? Vamos lá. Primeira questão pede para efetuar as operações, né? Resolver as operações. São adições e subtrações com números decimais, né? Números que tem vírgula. Na letra A aqui, ó, temos 4,1 mais 3,82. O 4,1 só tem uma casa decimal, ó. O 3,82 tem duas casas decimais. Então, posiciona um número abaixo do outro, ó, com a vírgula embaixo da outra vírgula, certo? Essa é a primeira regra, colocar a vírgula abaixo da vírgula. E a segunda regra é completar as casas decimais, ó. Como essa só tem 1 e esse tem 2, então coloca um zero aqui do lado do 1, que é para ficar as duas casas decimais iguais, certo? Então, depois de feito isso, só somar. 0 mais 2, 2, 1 mais 8, 9, baixa a vírgula, 4 mais 3, 7. E aí eu tenho 7,92. Letra B, a mesma coisa, ó. Temos aqui 18,4 mais 27,96. O 18,4 só tem uma casa decimal. Então, posicionamos um embaixo do outro com a vírgula debaixo da vírgula, ó, certo? E colocamos um zero aqui para igualar as casas decimais. E aí, só somar 0 mais 6, 6, 4 mais 9, 13, fica 3 vai 1. 1 mais 8, 9, 9 mais 7, 16, fica 6 vai 1. 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. 43 inteiros e 36 centésimos. Ok? E assim vocês iriam fazer com as outras, ó. Essa aqui da subtração, letra C, nós temos um número inteiro menos 1,89. Gente, ó, eu disse na aula de ontem que a vírgula, quando o número é inteiro, a vírgula está no final dele, né? Então, é só posicionar 5, abaixo de 1, né? Ó, a vírgula vai ficar debaixo da vírgula. E aí, a gente completa com dois zeros aqui, ó, para igualar as casas decimais, já que esse número aqui tem duas casas decimais. E aí, era só subtrair, ó. 0 menos 9 não tem como, pede emprestado por 5, 5 fica 4. Empresta para esse primeiro zero, ele fica 10, só que ele empresta um para esse, aí fica 9. E esse que fica com 10. 10 menos 9, 1. 9 menos 8, 1. Baixa a vírgula. Era 5, prestou 1, ficou 4. 4 menos 1, 3. Ok? Aqui do 6 a mesma coisa, ó. São 3 casas decimais aqui e lá no 6 não tem nenhuma. Então, a vírgula está aqui, ó. Posiciona o 6 debaixo do 4, a vírgula debaixo da vírgula. E coloca 3 zeros para igualar as casas decimais. E aí é só subtrair. Beleza? Vamos aqui para a página 227. Segunda questão. Calcule mentalmente. 2 mais 1,35. Gente, é só somar. Já que o 2 é inteiro, quem é o número inteiro aqui? É o 1, né? Então, soma só o 2 mais o 1 e repete o 35, certo? Então, 2 mais 1, 3. Repete o 35. 5 inteiros mais 2 inteiros e 78 centésimos. Ó, o 5 só vai ser somado com 2, porque são os números inteiros. Ó. Então, 5 soma mais 2. 5 mais 2, 7. Repete o 78. Mesma coisa aqui, ó. 4 mais 0, que é 4. Repete o 38. 7 mais 1, 8. Repete o 44. 6 mais 2, 8. Repete o 59. Certo? Todos são números inteiros mais um número decimal. O que eu vou fazer? Só vou somar o número inteiro com o outro número inteiro do número decimal. Certo? 4 mais 0, 4. Repete 42. 3 mais 2, 5. Repete 35. 2 mais 5, 7. Repete 16. 1 mais 7, 8. Repete 78. 5 mais 3, 8. Repete 92. Beleza? Muito simples. Complete os espaços para obter 3 unidades, né? A terceira questão. Temos aqui 0,5 mais algum número que vai dar 3. Gente, é só vocês fazerem o inverso, ó. Se aqui é uma adição, para descobrir quem é esse número, eu vou ter que usar a subtração. No caso, eu vou pegar o 3 aqui, ó, menos 0,5, né? A vírgula tá aqui do 3. Então, coloca um 0 para igualar as casas decimais e subtrai. Ó, 0 menos 5 não dá, pede emprestado por 3, que fica 2, aqui fica 10. 10 menos 5, 5. Baixa a vírgula, 2 menos 0, 2. Então, o número desconhecido aqui, ó, é 2,5, beleza? A mesma coisa vocês iam fazer aqui com 1,4, ó. 3 menos 1,4. Usa a operação inversa para descobrir quem é a outra parcela.
3 menos 1,4, 1,6. 3 menos 2,5, 0,5. 3 menos 2,09, 0,91. 3 menos 2,3, 0,7. E 3 menos 1,1, 1,9. A última página aqui da nossa atividade, 228, pede para resolver os problemas, né? Temos aí 4 problemas com números decimais. O primeiro diz assim: o Mário pintou 0,47 metros de um muro pela manhã e 5 centésimos do mesmo muro à tarde. Que parte do muro Márcio pintou? Gente, é só somar, ué. 0,47 mais 5 centésimos. O que é 5 centésimos? Primeiro eu preciso saber o que é 5 centésimos. É o 5 na casa dos centésimos. A gente tem a primeira casa que é do décimo, a segunda casa que é dos centésimos. Então aqui eu tenho 5 centésimos. Eu vou somar esses 5 centésimos mais 0,47. Ó, posiciona a vírgula debaixo de vírgula. Aqui, ó. E aí soma. 7 mais 5, 12. Coloca 2, vai 1. 1 mais 4, 5. Baixa a vírgula e baixa 0. Então eu tenho aqui 0,52. Letra B. Ana tem 1,68 de altura. Alice tem 8 centímetros a mais. 8 centésimos a mais que Ana. Qual é a altura de Alice? Gente, mesma coisa. O que é 8 centésimos? 0,08. Né? É o 8 na casa do centésimo. Então, é só somar 0,08 mais 1,68. Posicionar as vírgulas aqui abaixo de vírgula, ó, e soma. Né? 8 mais 8, 16, vai 1. 1 mais 6, 7. Baixa a vírgula, 1 mais 0, 1. Então, eu tenho aqui 1,76, que é a altura da Alice. Letra C. Joaquim comprou 0,81 de um bolo. À tarde ele comeu 0,2. Que parte do bolo sobrou? Então, gente, é só fazer o seguinte. Posiciona esse número em cima, que é maior, porque aqui é uma subtração, tá? Que a gente vai tirar esse desse. É uma subtração. Esse, como é o maior, vai ficar em cima. Esse fica embaixo. Vírgula debaixo de vírgula. Aqui, ó. E coloca um zerozinho aqui debaixo, do lado do 2 para igualar as casas decimais. 1 menos 0, 1. 8 menos 2, 6. Baixa a vírgula e baixa o 0. Então, ó. Sobrou 0,61 do bolo. Beleza? E a letra D, para encerrar aqui a nossa atividade, pergunta: quanto devemos adicionar a 0,478 para obter uma unidade? Gente, para saber disso, é só pegar a unidade, o 1, e subtrair esse valor. Ó. O que sobra é o que falta para completar a unidade. Beleza? Mas como é que eu vou subtrair 1 menos 0,478? Coloca o 1 em cima. A vírgula do 1 está aqui, certo? Então, coloca 0, a vírgula debaixo de vírgula, 478. Ficou faltando 3 casas decimais aqui em cima. Coloca 3 zeros para igualar as casas decimais. E aí, subtrai. Então, devemos adicionar aqui, ó, 522 milésimos. Ok? Então, é isso. Essa foi a correção da nossa atividade que foi passada na aula de ontem. Agora a gente vai dar início aqui ao novo conteúdo de medidas de comprimento, beleza? Estamos aqui nos últimos conteúdos do livro. Peço que tenham bastante atenção, porque é um assunto assim um pouco complicado, né? Que vocês ainda não viram. Então, atenção redobrada. Página 229, medidas de comprimento. Certo, a gente vai falar de medidas de comprimento, né? Que tem 1 metro, centímetro, o milímetro e o quilômetro, né? Que são as medidas que a gente mais conhece. Só que tem outras que a gente vai ver agora, beleza? A gente vai usar elas para determinados tipos de coisa. Por exemplo, para medir uma caneta dessa, eu vou usar o quê? Centímetros, né? Para medir um caderno desse também eu vou usar centímetros. Mas para medir algo desse tamanho, eu vou usar o quê? Milímetros, né? Que é a menor unidade de medida. Para medir a distância de uma cidade para outra, eu vou ter que usar o quilômetro, que é a maior unidade de medida, certo? Então, vamos lá, acompanha aí, ó. Para medir a altura, comprimento e largura de objetos, usamos a medida de comprimento, certo? O homem aqui, por exemplo, 1,97 m de altura, a largura aqui do aquário, 0,50 metros, né? Que é a mesma coisa de 50 centímetros. E a mesa aqui, que tem comprimento de 2,5 metros, né? 2,50. Vamos conhecer agora os múltiplos e submúltiplos do metro, né? Todas as unidades de medida, que são 7, tá? São 7 unidades de medida no total. E o metro, gente, é a unidade padrão das medidas de comprimento, certo? Tudo é baseado no metro, certo? O metro tem as medidas menores que ele
né, que são os submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetro. Essas são as medidas menor que o metro. E tem os múltiplos, que são as medidas maiores que o metro, né? Decâmetro, hectômetro e quilômetro, certo? Então, à esquerda eu tenho os maiores que o metro, à direita eu tenho os menores que o metro. Imaginem, gente, que isso aqui é uma escadinha, tá? Ó, que vai do maior para o menor, né? Para cá desce, imagina aqui para cá desce. E, ao contrário, sobe a escadinha, certo? Então, é o seguinte, ó. A definição, o metro é a unidade fundamental, né? A unidade padrão das medidas de comprimento. Seu símbolo é um M maiúsculo, certo? Os múltiplos do metro são utilizados para medir grandes comprimentos, né? É quilômetro, hectômetro e decâmetro, enquanto os submúltiplos são usados para medir pequenos comprimentos, né? Decímetro, centímetro e milímetro. Daqui os mais conhecidos são o metro, centímetro, milímetro e o quilômetro, né? Decímetro, decâmetro e hectômetro a gente pouco usa, né? Pouco ouve falar. Então é isso, gente, ó, de uma casa para outra, esse valor vai aumentar 10 vezes, certo? Por exemplo, eu tenho 1 metro. Para cá, esse valor aumenta. O decâmetro são 10 metros, ou seja, 10 vezes maior que o metro. O hectômetro é 100 metros, ou seja, 100 vezes maior que o metro. E o quilômetro é 1000 vezes maior que o metro, certo? Então, o quilômetro é 1000 metros, um hectômetro são 100 metros, um decâmetro são 10 metros, certo? Cada casa que passa para cá aumenta 10 vezes, ó, certo? E cada casa que passa para cá diminui 10 vezes. Eu tenho o decímetro, que é 10 vezes menor que o metro, ou seja, são 10 centímetros. Eu tenho o centímetro, que são 100 vezes menor que o metro, né? Ou seja, um metro tem 100 centímetros. Eu tenho o milímetro, que é 1000 vezes maior que o metro. É algo bem pequeno, né? Quase imperceptível. E aí, gente, a gente pode transformar essas unidades de medida, por exemplo, certo? É o que a gente vai ver agora. Certo, gente? Ó, eu fiz aqui uma tabelinha das unidades de medida de comprimento, né? Do metro e seus submúltiplos e seus múltiplos. Certo? O que a gente vai fazer? Quando a gente for transformar unidades de medida de comprimento, a gente vai analisar quantas casas tem de uma medida até a outra. Por exemplo, esse primeiro exemplo aqui, ó, para transformar 3 km para metro, de quilômetro para metro são 3 casas, certo? Então, o que eu vou fazer? Já que são 3 casas, eu vou ter que multiplicar 3 vezes 10, vezes 10, vezes 10. Ou eu multiplico direto por 1000, porque 10 vezes 10 vezes 10 é 1000, né? 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000. Ou eu multiplico 3 vezes 1000, ou eu simplesmente repito o 3 e adiciono 3 zeros do lado do 3. Por quê? Porque são 3 casas. Se eu descer 3 casas, né, para a direita, eu vou colocar 3 zeros. Se eu descer 5, eu coloco 5 zeros. O tanto de casa que descer é o tanto de zero que eu vou colocar aqui no final do número, certo? Então, quilômetro para metro são 3 casas. Então, coloca 3 zeros aqui no final do 3, ó. Repete o 3, coloca 3 zeros. E aí, coloca um pontinho aqui. E aí, a gente tem a resposta. 3 quilômetros são 3.000 metros. Né? Como eu falei anteriormente, 1 quilômetro são 1000 metros. Então, 3 quilômetros são 3.000 metros. Temos aqui 12 decímetros para milímetros, ó. Decímetros, cadê decímetros para milímetros? É 2 casas, são 2 casas, ó, para a direita. Então, eu vou repetir o 12 e vou multiplicar por 10 vezes 10, dá quanto? 100. 12 vezes 100. Ou eu simplesmente acrescento 2 zeros aqui no final do 12, porque são 2 casas, certo? Então, bota aqui 2 zeros, que é mais fácil. 1, 2, 3, coloca o pontinho aqui, 1.200 milímetros. E o nosso último exemplo aqui, ó, que é 5 hectômetros, né, HM, para centímetros. HM até centímetros são 1, 2, 3, 4 casas. Então, eu vou repetir o 5 e vou acrescentar 4 zeros, porque são 4 casas daqui até lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ponto. Então, eu tenho 50.000 centímetros. Ok, gente? Então, nossa aula é essa, sobre medidas de comprimento, como fazer a conversão, beleza? Tem uma atividadezinha aí para vocês na página 230 e 231 sobre
unidades de medida, certo? Tentem resolver, me mandem a foto. Na próxima semana, nas aulas presenciais, a gente vai dar uma reforçada nesse conteúdo aí, certo? Porque é um conteúdo que vocês estão vendo agora e ele é um pouquinho complicado. Então, qualquer dúvida, estou por aqui. Fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.